Senhora Presidente Raquel Muniz, dizer que é uma honra ocupar a tribuna nesse momento sob a sua presidência, cumprimentar as senhoras e os senhores parlamentares, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, conjunto importante dos vereadores do Brasil, que nesse momento está aqui em Brasília debatendo a conjuntura nacional e a participação dos legislativos municipais, cumprimentar as senhoras, os senhores, vejo aqui a presença de cidadãos que têm um papel de participação muito importante lá na minha terra, no município do Alegrete, acompanhando o deputado Luiz Carlos Reis. Queria, inicialmente, agradecer à mesa diretora da Câmara dos Deputados pela oportunidade de, nesse grande expediente, no qual, durante 25 minutos, como representante do PDT, meu partido na reforma política, vou abordar um tema que inquieta não só a mim, como toda a sociedade brasileira, a crise institucional, resumida por muitos como o esgotamento do modelo de presidencialismo de coalizão. Quero deixar bem claro, preliminarmente, que não se trata de crítica a este ou a governos passados, mas uma reflexão que considero não pode dispensar a casa de todos os brasileiros. Para começar, precisamos entender do que estamos falando. Basicamente, do modelo institucional que melhor atende ao ciclo virtuoso da democracia, ou seja, um regime de governo representativo, baseado em sufrágio e igualdade de oportunidades para a disputa do poder. O que isto quer dizer? Quer dizer que os cidadãos têm preferências, e estas devem estar contidas na plataforma dos candidatos. Eleitos, os representantes devem elaborar e aprovar políticas públicas que contemplem estas expectativas e, dessa forma, atendam às demandas dos cidadãos. No caso brasileiro, apesar de a Constituição garantir ao presidente poderes muito fortes, como são as prerrogativas das medidas provisórias, o poder de estabelecer urgência nos projetos de lei, o veto que, para ser derrubado, exige maioria qualificada, e a faculdade de decisão na liberação de verbas orçamentárias, eles não têm sido suficientes para garantir a sustentação do governo e a regulação das políticas públicas. Os governos não têm conseguido gerir a coalizão para atender aquilo que é essencial, ou seja, a qualificação da vida institucional do país, as ações administrativas para melhorar a vida das pessoas, distribuir os recursos de forma justa e promover o desenvolvimento, apesar dos inegáveis avanços no campo social ocorridos no último ciclo político. Tanto é assim que passamos por uma crise política de grandes proporções. Neste contexto, a demasiada fragmentação dos partidos e a disputa pelo poder, traduzida no aumento de ministérios e a distribuição de cargos com critérios precários, vem desfigurando o que poderia ser uma coalizão para garantir a governabilidade. Ao contrário, vem se materializando em cooptação, através de fontes de corrupção, sem relação com os programas e reformas comprometidas no processo eleitoral. Ao longo do tempo, a conquista da maioria na Câmara e no Senado passou a ter outro combustível. O acordo político e de propósitos republicanos tem ficado marginalizado. O sistema não responde às expectativas mínimas da sociedade. É flagrante o esgotamento do presidencialismo de coalizão. Sem apresentar alternativas para recuperar a política nacional, tem prevalecido a descrença e o desmerecimento dos políticos,
e parlamentares, que não por acaso figuram nos últimos lugares no ranking do Índice de Confiança Social do Ibope Inteligência, que em julho de 2015 registra que o Congresso Nacional obteve 22 pontos e os partidos 17 pontos em uma escala de 0 a 100. A população percebe que o resultado, por maior que seja o empenho dos legisladores, se resume na regulação das iniciativas de império do governo, representadas por meio das medidas provisórias, dos interesses temáticos, corporativos e, na maioria das vezes, paroquiais. O cidadão não se sente representado pelo padrão legislativo do Congresso. As reformas almejadas não acontecem ou produzem resultados insignificantes que não beneficiam a sociedade e a institucionalização do país. O modelo agoniza. Ninguém imagina que faça sentido ter no Congresso 28 partidos políticos. Ademais, todo o numeroso conjunto de partidos que formam as coalizões tem produzido no Parlamento, muitas vezes, o voto infiel à orientação do bloco governista ou do programa partidário, com prevalência das posições individuais. Por consequência, é possível afirmar também que aos parlamentares tem faltado coesão partidária e compromisso programático, com a reserva daqueles que têm fidelidade absoluta com seus partidos. Todas essas mazelas poderiam ser atribuídas à regulação precária do sistema político nacional. Mas é notório que não se trata só disso. É também expressão da saturação com a corrupção e o recrudescimento da crise econômica. São as duas referências que têm integrado o nosso cotidiano, a cobertura da mídia nacional. O tema da corrupção, que dia a dia tem um panorama novo, e a crise econômica, com o ajuste fiscal, que merece o questionamento de todos, mas que significa não só a queda nos investimentos públicos, mas a perda de direitos dos trabalhadores e a falta de crescimento econômico. Lhe darei a parte. Com efeito, a crise econômica, política e moral, as divergências se acentuam e nem mesmo a ocupação de ministério, cargos e incentivos de emendas parlamentares são suficientes para garantir o voto da maioria, nem tampouco para garantir a estabilidade, especialmente pela falta de apoio da sociedade organizada e a crítica dos movimentos de rua, que pelas redes sociais, em qualquer lugar ou momento, promovem atos públicos de protesto, como ainda aconteceu nos últimos dias. Acreditamos que é fundamental para a efetividade do presidencialismo de coalizão a habilidade dos articuladores para evitar os desvios de propósitos, impasses e superar as crises. Falta identidade para a ação de comum acordo e não ocorre coesão para criar mecanismos que garantam apoio legislativo. É indispensável a manutenção de metas que possam garantir a governabilidade, bem como um controle rigoroso do aparato burocrático do Executivo pela ação fiscal, transparência
e critérios na nomeação de cargos e distribuição de emendas parlamentares. A agenda que pauta os interesses do governo no legislativo tem de ser agregadora, com um papel decisivo dos líderes partidários que, individualmente ou no colégio de líderes, exercem o papel orientador preponderante. É a agenda da qualidade da gestão pública, da produtividade da economia e da inserção internacional. É a agenda que garante os direitos sociais conquistados, contemplando os mais pobres, o transporte público, a saúde, a educação e o enfrentamento da violência e da insegurança. Trabalhar com a ideia de articular um grande pacto político em prol das reformas necessárias para o desenvolvimento do país, em especial a reforma política. Articulação institucional virtuosa que poderá garantir a coalizão nacional conforme a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. O correto, quando ocorrem circunstâncias extraordinárias como agora, de alta percepção de corrupção, é que tanto o Executivo quanto o Congresso Nacional abram mão de poderes ou revisem a coalizão originária. É uma espécie de acordo circunstancial. O império presidencial fica limitado por um determinado tempo e, para recuperar a consequente perda da credibilidade, exige a atualização da realidade da base de sustentação do governo. Um partido que teve uma determinada representação eleitoral não pode não manter o protagonismo correspondente na coalizão durante o transcorrer da legislatura. Impõe-se os ajustes, porque até o discurso de defesa do governo se fragiliza. Deputado Pedro, para a sua parte, que muito me honra. Deputado Afonso Mota, Vossa Excelência toca talvez na maior ferida deste Parlamento e parabenizo Vossa Excelência pela coragem de trazer o tema que deveria estar na ordem do dia de cada um de nós, que é esta crise institucional. E, independente de que lado esteja, é preciso reconhecer que o sistema atual faliu, que nós não estamos apresentando as respostas que a população tanto exige, e parabenizo Vossa Excelência por este pronunciamento que coloca este tema em discussão e traz à pauta o que considero a maior ferida deste Parlamento e que deve ser enfrentado de frente, da tribuna, da rua, de onde quer que seja, por todos nós políticos. Muito obrigado. Com muita alegria e muita honra que concedo a palavra ao líder da nossa bancada, o nobre deputado André Figueiredo. Deputado Afonso Mota, colegas parlamentares, é extremamente gratificante para todos nós que fazemos parte da bancada do PDT e todos nós que fazemos parte desse Parlamento, acompanhar Vossa Excelência, não apenas nesse momento onde ocupa o grande expediente, mas no exercício do seu mandato, primeiro mandato como deputado federal, mas já demonstra claramente uma grande paixão pelo Parlamento, pela defesa dos valores da democracia, pela dedicação que teve na Comissão de Reforma Política, que quiséramos nós que fosse bem mais avançada, e evidentemente o esforço de Vossa Excelência, juntamente com a assessoria técnica do PDT, trabalhou nesse sentido. Então aqui nós queremos mais uma vez reforçar a honra que o PDT tem de ter Vossa Excelência como parlamentar de um Estado, claro, que é a origem do trabalhismo, que é o Rio Grande do Sul, e que nós temos trabalhado, o PDT também com a sua ajuda e com a sua liderança, nós temos aqui trabalhado muito para que esse Parlamento cada vez mais contribua para o Brasil que nós queremos, para um Brasil que seja independente de posições conjunturais, de posições partidárias, mas que a gente tenha um respeito às instituições democráticas, que nós temos respeito ao processo eleitoral vigente e, como tal, Vossa Excelência, nesse discurso, tem mais uma vez se manifestado de forma muito coerente. Então, deputado Afonso Mota, aqui em nome do PDT, de todos os seus colegas de bancada, a gente vem aqui parabenizar por esses 6 meses de mandato, mas que nós esperamos que sejam de muitos anos, porque o Brasil precisa de parlamentares como o deputado Afonso Mota. Parabéns, deputado. Muito obrigado,
Deputado André Figueiredo, tenho muita satisfação em poder compartilhar com Vossa Excelência o meu mandato. Passo a palavra, numa parte que também muito me honra, ao grande e bravo deputado do PSB, Júlio Delgado. Deputado Afonso, a sua chegada aqui nos trouxe uma grata surpresa dos rincões do Rio Grande do Sul, pela verdade, pela autenticidade, pela figura autêntica que Vossa Excelência representa nas suas posturas e nas suas condutas aqui no Congresso Nacional. Eu tenho a honra de conviver com Vossa Excelência nesses 7 meses e visto que é defensor das causas mais nobres que essa casa e que esse país necessita. Demonstra claramente que a gente pode qualificar o parlamento, reaproximar da sociedade brasileira, se nós tivermos parlamentares do seu quilate. Então, eu venho aqui só para lhe fazer essa saudação, lhe cumprimentar e agradecer ao povo do Rio Grande do Sul, que trouxe aqui para o Congresso Nacional alguém que qualifica, representa e honra o povo gaúcho. Parabéns a Vossa Excelência, tenho a honra de compartilhar com Vossa Excelência esse mandato. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Queria dizer que talvez, fruto de todas essas referências sobre o presidencialismo de coalizão, nós, numa hora em que, para encaminhamento do debate, ocorre também nesta casa o trabalho de uma comissão recém-iniciada que propõe o aprofundamento sobre o presidencialismo participativo, o presidencialismo de gabinete, que, enquanto nós, no sistema atual, o qual estamos fazendo uma crítica severa, porque entendemos que, essencialmente, a conquista da maioria, a formação da coalizão parlamentar tem sido desvirtuada e não tem oferecido, do ponto de vista econômico, do ponto de vista principalmente institucional, a resposta que a sociedade está a dizer todos os dias ao nosso parlamento, do ponto de vista de efetividade, de contribuição nacional, de reformas. É muito importante que se compreenda a importância desse debate e, talvez, mesmo diante das frustrações a que vou me referir a seguir, a gente continue trabalhando para que a mãe de todas as reformas, a mais importante de todas as reformas, a reforma política, ela ainda venha a qualificar o sistema político nacional. Mas esta tem sido uma das tantas reflexões contributivas que o nosso partido, o PDT, que tem uma longa tradição na vida nacional, um partido que já viveu momentos decisivos para a democracia nacional, um partido que sempre resistiu às tentativas arbitrárias, aos golpes, que sempre lutou pela democracia, que sempre lutou pelas eleições diretas, mas uma das tantas reflexões que nós vimos desenvolvendo com o intuito de qualificar esse sistema político nacional que estamos a criticar desde o início do debate sobre a reforma política, que tivemos a honra de participar em nome da nossa bancada desde lá da comissão especial. Claro que frustrado, porque a reforma até agora realizada, nós ainda temos uma expectativa, porque a matéria constitucional foi aprovada em segundo turno nessa casa, a matéria infraconstitucional também teve o seu andamento. Nós estamos na expectativa que, pelo menos, ocorra a redução nos gastos de campanha, pelo menos se limite
esses gastos para promover a igualdade nas disputas, na competição eleitoral, mas, como dizia, frustrados porque a reforma até agora realizada não alterou o sistema eleitoral, nem tampouco o financiamento das campanhas, e também porque os partidos não tiveram a devida valorização de seus programas, pela manutenção das coligações proporcionais e uma cláusula de desempenho de pequena repercussão. Disse já, repito, continuamos confiantes de que os acontecimentos recentes e uma nova agenda de reformas possa aperfeiçoar essa vida institucional do nosso país. Le concedo a parte, nobre deputado. Ivan Valente. Queria parabenizar o deputado Afonso Mota pelo debate que faz nessa casa. Eu acho que nós estamos precisando de grandes respostas políticas para a crise econômica e política que nós estamos vivendo. Queria dizer, deputado Afonso Mota, que a saída para a crise, ela não pode ser mais do mesmo, né? O que nós estamos assistindo, inclusive, com a presidente Dilma Rousseff, é que à medida que ela está no corner, nas cordas, ela caminha mais para a direita, mais atendendo ao conservadorismo, ao capital financeiro, ao grande agronegócio, às multinacionais, enquanto castiga com ajuste fiscal os mais pobres, os excluídos, que é a medida provisória 664, 665, a terceirização. Todas essas questões quanto ao ajuste que nós vamos nos manifestar amanhã em São Paulo, num grande ato, esperamos mais de 50 mil pessoas, programático, ideológico, também contra a ruptura democrática, né, e contra qualquer golpismo, mas com uma agenda política que coloque o povo no centro e não as grandes empresas. E queria também, só para finalizar, deputado Afonso Mota, me permita, Vossa Excelência tratou da reforma política aí agora, né, e nós tivemos um debate intenso aqui sobre o fim do financiamento empresarial de campanha, que acabou passando nessa casa em uma manobra regimental do presidente da casa, entende? Ele reverteu e na última votação de segundo turno foram 9 votos só para manter aquilo que é a raiz da corrupção, em que o próprio presidente da casa hoje está para ser denunciado, está em todos os sites, já em toda a imprensa, por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. Assim marchamos nessa casa. Mas eu o cumprimento exatamente por isso, por tratar de temas tão profundos nesse momento. Parabéns, deputado. Muito obrigado. Concedo a parte ao nobre deputado, meu conterrâneo gaúcho, Afonso Ram. Só queria fazer um registro e cumprimentar nobre colega, deputado Afonso Mota, primeiro pela sua dedicação, né, na condição da nossa comissão especial, uma dedicação integral, com participação 100%, com participação, inclusive, em emendas de contribuição. Muitas delas nós não conseguimos fazer valer aqui nesse plenário. Lamentamos também que a reforma aqui na Câmara, esperamos que ainda o Senado possa auxiliar, porque ela ficou exatamente avessa sobre vários aspectos já comentados. Primeiro, que nós buscamos a coincidência de eleições, não termos eleições a cada 2 anos e mandatos de 5 anos, e houve a redução. Então, isso é um prejuízo muito grande. Também não avançamos em relação à redução dos gastos efetivos, isto nós lamentamos, mas quero reiterar na condição de liderar esse trabalho que o senhor fez, o nobre deputado, na condição do seu partido, o PDT, e enriqueceu muito o debate, trouxe conteúdo, e nós temos uma expectativa ainda de promovermos as mudanças necessárias que se fazem em relação à grande reforma política. Por isso que o tema é oportuno e cumprimento o nobre deputado. Obrigado. Último, a parte ao nosso também conterrâneo, amigo e deputado Stedley, do PSB. Muito brevemente, porque eu não queria tomar seu tempo, nobre deputado, queria só informar o povo gaúcho que chegou nessa casa um grande deputado, Afonso Mota. Quero dizer que poucos deputados como o senhor lutam pelo municipalismo. O senhor que acompanhou no governo do Estado, no governo anterior, os municípios do nosso Estado, sabe as dificuldades que eles estão passando e quero parabenizá-lo por isso, pela sua luta. E aproveitar para registrar a presença aqui no plenário de 2 vereadoras de Vila Maria, lá
nossa querida Vila Maria, Daniela Zanella e a Karine Tomassi. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, para concluir, o PDT, enquanto representante do trabalhismo no Brasil, acredita no país e no seu povo, com suas bandeiras da educação, defesa dos direitos do trabalhador e direcionamento da política pública para quem mais precisa, conforme ensina o legado do nosso grande líder, Leonel Brizola. Nesta perspectiva, queremos continuar a contribuir para superar a atual crise institucional, aperfeiçoar a política e qualificar a vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente, e todos aqueles que nos assistem.